A gente não tinha nenhuma nota zero. Passou para em 2023, assim, uma forma meteórica, para ser o melhor da região no ensino fundamental e o segundo melhor no ensino médio. De acordo com a Secretaria de Educação, o Núcleo Regional de Londrina concentra a maior quantidade de famílias esperando por uma vaga. Mas em todo o Paraná, é o Colégio Cívico-Militar Dias da Rocha, em Araucária, que tem o maior número de pessoas na fila de espera. São mais de 500. Somada a Grande Curitiba e Capital, são mais de 6 mil pessoas na fila. Atualmente, o Paraná conta com 345 escolas cívico-militares espalhadas nas diferentes regiões. Nas nossas escolas, nós temos um militar que auxilia o pedagogo e o diretor. Ele não entra em sala de aula, ele não é o professor continua sendo nosso professor, o diretor continua sendo o diretor da rede, mas nós temos esse militar que dá todo o suporte para que os nossos pedagogos, os nossos professores e o nosso diretor consigam realizar o seu trabalho, realizar o trabalho pedagógico. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Vem aí Laércio André com as principais notícias do setor policial. Tudo certinho, Laércio? Tudo. Muito corrido hoje, não? Não, né? Sim e não. Correria todo dia, mas a gente gosta, então parece brincadeira. Você estava aí no celular, né? Tava vendo aqui um acidente lá no interior agora há pouco, mas a gente vai atualizar no decorrer do programa. Vamos mostrar tudo. É isso aí. Tá bom, querido. Abraço, Alessandra. Beijo. Até amanhã. Valeu, uma ótima tarde, bom trabalho. E a você de casa em todo o nosso Paranazão, chegamos. Boa tarde, Paraná, com informações, com bate-papo, com a sua participação também. A partir de agora, a gente vai junto até as 2h20, atualizando o setor policial, as últimas horas, com as nossas equipes, com os nossos parceiros, sempre para deixar você muito bem informado aqui na tela da Band. É hora de saber quais são os destaques de hoje. Vai lá! Polícia apreende quase 300 quilos de cocaína na BR-277. Tudo estava em um fundo falso no tanque de combustível de um caminhão. Operação contra a organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Mais de 50 mandados cumpridos em 3 estados brasileiros. Também teve operação na região metropolitana de Curitiba contra o tráfico de drogas. Pelo menos 6 pessoas já foram presas. Suspeito é flagrado por viatura entregando sacola com drogas em Curitiba. No momento da prisão, a população tentou resgatar o homem. E ainda, gravíssimo acidente entre caminhonete e ônibus é registrado no Paraná. No automóvel, pai e filha ficaram encarcerados e no ônibus 25 pessoas feridas. Isto e muito mais, a partir de agora, no Boa Tarde Paraná. Informação, bate-papo, a sua participação com a gente até as 2h20. Até 2h20 lá no Facebook Val Santos Oficial para você participar e interagir. Mais do que isso, para mandar a sua mensagem para a gente através das nossas redes sociais, como a Silvana Maeda está assistindo a gente. Grande abraço a todos do Boa Tarde Paraná. A Adriane Cruz. Oi, Laércio. Oi. Tamo junto. Vai mandar prêmio hoje? Quem sabe, né? Quem sabe participa. Vai lá. Tá todo mundo com a gente. Mas tem churrascão hoje no Brasil Urgente. A Janete tá por aqui, a Adriane, a Silvana, como falei. Cidade, bairro. Me conta da onde? Qual a localidade de onde você está assistindo o Boa Tarde Paraná? Gosto de... Campo Comprido. André Pedro da Silva está assistindo a gente no Campo Comprido. Um abraço mesmo para todo mundo acompanhando a nossa programação aqui da Band. Além de Val Santos Oficial, tem Val Santos TV também no Instagram para a gente bater papo. R$2.000 de vale presente na sexta-feira, dia 27. Telecom fica na Marechal com a Marechal, bem no coração de Curitiba, com as melhores opções em aparelhos auditivos, óculos de sol, óculos de grau, pilha para aparelho, atendimento diferenciado, formas de pagamento que só a Telecom oferece para você. Um abraço para o Cláudio, para toda a equipe Telecom, sempre parceiraços da gente aqui na tela da Band. E ainda a gente bate papo lá no Laércio André TV, Laércio André TV. A gente vai junto até as 2h20, você segue, você acompanha e a gente vai junto batendo papo, conversando, enfim. Você segue e eu mando um abraço, combinado? Vamos fazer esse combinado agora? Seguiu lá, Laércio André TV, daqui a pouquinho eu mando um abraço para todo mundo também no Instagram, Laércio André TV, tá certo?
Eu quero começar o programa trazendo informações das últimas horas aqui da região metropolitana, porque a polícia apreendeu quase 300 quilos de cocaína na BR-277. Mais uma situação de apreensão na BR-277. Tudo em um fundo falso instalado no tanque de combustíveis desse caminhão. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu por meio da delegacia de Ponta Grossa mais de 280 quilos de cocaína na BR-277. O caso foi registrado na noite desta terça-feira em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no quilômetro 108 da rodovia. Tudo começou por volta das 7h30 da noite, quando uma equipe da Unidade Operacional de Balsa Nova deu ordem de parada a um caminhão que seguia no sentido Curitiba. Durante a fiscalização, os policiais identificaram algumas inconsistências nas notas fiscais apresentadas pelo condutor. Diante do nervosismo apresentado pelo homem e inclusive algumas informações contraditórias, foi acionado o grupo de operações com cães da Polícia Rodoviária Federal para prestar apoio na vistoria. Durante a inspeção, os agentes localizaram um compartimento de fundo falso instalado no tanque de combustível do caminhão. No local, estavam escondidos centenas de tabletes de cocaína, totalizando 281 quilos da droga. Além do transporte do entorpecente, foi constatado que o motorista utilizava uma documentação falsa. O homem, de 43 anos, foi preso em flagrante e a ocorrência, juntamente com um veículo e toda a carga apreendida, foi encaminhada para a Polícia Federal em Curitiba, onde agora será investigada por tráfico internacional de drogas e uso de documento falso. Teve mais ação nas rodovias. A polícia apreendeu mais de 10 quilos de cocaína e crack. Situação da BR-163. Segundo informações da equipe da Rotan, Polícia Militar especializada em abordagens táticas contra o crime organizado, foi por meio de uma denúncia anônima que esses 5 caminhões foram parados e verificados às margens da PR-163, no bairro Cielito, em Lindoeste. No veículo, com placas do Paraguai, esses pacotes que, segundo os militares, teriam 10 quilos de substância análoga à cocaína. A droga ainda seria pesada. A operação contou com o apoio do NOC, Núcleo de Operações com Cães Farejadores. O motorista do caminhão, que é paraguaio, foi preso em flagrante e conduzido à delegacia da cidade de Cascavel para prestar esclarecimentos. Segundo informações da Polícia Federal e da Polícia Militar, a droga foi localizada neste caminhão que transportava soja. No momento em que as viaturas deram sinais de parada aos veículos, um dos caminhoneiros abandonou o caminhão e se evadiu do local. Buscas estão sendo realizadas para tentar localizá-lo. O veículo onde foi encontrada a droga, esses pacotes e a carga foram todos apreendidos e também levados à delegacia de Cascavel. O homem detido seria identificado e fica agora à disposição da Justiça. Bom, foi uma ação conjunta da Rotan da 4ª CIA, do 6º BPM e da Polícia Federal de Cascavel. Uma situação que tinha informações de que tinha um caminhão paraguaio, ele fazia parte de um comboio e eles estavam trazendo possivelmente alguma mercadoria ilícita. Tinha essas informações de inteligência, diante disso foi realizada a abordagem. E numa mala escondida ali no bagageiro superior da cabine de um desses caminhões, foi localizado 10 tabletes. Quando foi chegado na delegacia da Polícia Federal, foi constatado que metade desses tabletes eram de cocaína e a outra metade era de crack. Foi constatado, então, 5 quilos, 250 gramas de cocaína e a mesma quantidade de crack. Foi uma apreensão bastante expressiva e foi um trabalho em conjunto das duas instituições. Nessa situação, o que aconteceu? Culminou na prisão desse condutor, que era um homem paraguaio. Ele foi preso, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. O caminhão foi apreendido, o celular dele foi apreendido, R$900, cerca de R$900 que estavam em sua posse também foi apreendido e encaminhado. Não somente com a Polícia Federal, como também com a Receita Federal, Polícia Civil, PRF. Aqui na nossa região de fronteira, aqui na região de Cascavel, a gente trabalha com muita coordenação, todo mundo trabalha junto, o nosso objetivo ali é atingir a criminalidade. Não parou por aí, a gente fala de tráfico de drogas, teve um suspeito que foi preso por tráfico também. A população teria tentado resgatar esse homem durante a noite de ontem, no bairro Alto Boqueirão, aqui em Curitiba.
uma região conhecida ali como Biqueira do Inferninho. Várias denúncias de venda de drogas, registros que já estavam com a polícia já há um bom tempo. A equipe fazia patrulhamento por ali quando viu um homem entregando uma sacola para um motociclista. Ao perceber a chegada da viatura, o piloto meteu o pé, fugiu. O suspeito correu para o interior também de uma residência. Depois de derrubar a sacola, ele meteu o pé. Na embalagem, os policiais encontraram cocaína e crack, o que acabou franqueando a entrada desses policiais na residência. O homem foi detido em flagrante com mais entorpecentes e uma quantidade em dinheiro. De acordo com a polícia, no momento em que ele era retirado da casa para ser levado para a delegacia, o suspeito passou a incitar os moradores, que começaram ali, tentar atrapalhar o trabalho da polícia. Quando os policiais foram colocar o rapaz no camburão, alguns populares e também parentes, o irmão desse homem, tentaram socorrer ele, mas não tinha como, foi preso. Ele foi levado, então, à delegacia e agora ficou à disposição da justiça. Preso em flagrante, com drogas e também dinheiro. Situação do Alto Boqueirão registrada ainda durante essas últimas horas. A polícia também localizou um laboratório de produção, de embalagem, de refino, enfim. O pessoal embalava, arrumava ali toda a maconha e um homem foi preso. Uma denúncia anônima também. Vou para a redação porque o Maurício tem mais informações. Polícia trabalhando com essas informações que chegam através do 190, através do 197, 181 e tirando de circulação drogas nas últimas horas, hein, Maurício? É isso mesmo, Laércio. Uma boa tarde também a todos que nos assistem de casa ou de onde estiverem. Mais uma vez a polícia consegue chegar até esse caso por conta de uma denúncia anônima. A gente sabe da importância das denúncias anônimas e como a polícia ressalta isso, né, Laércio? De como é importante a ajuda da população. E nesse caso, por conta dessa denúncia anônima, a polícia chega então até esse laboratório de maconha lá em Londrina, no norte do Paraná, Laércio. Durante essa ação, um homem de 46 anos, ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e essa ação, então, acontecendo no interior de uma residência localizada em um condomínio lá do município. A equipe, ela se deslocou até esse local e ao se aproximar da residência, já era possível visualizar, então, vários pés de maconha plantados na parte externa. O que chama atenção nisso, Laércio? Porque esses pés de maconha que eram plantados na parte externa, não era como se eles estivessem em um local nos fundos da casa, onde só o proprietário pudesse ver e controlar essa plantação. Não, Laércio, muito pelo contrário. Esses pés de maconha estavam expostos na parte externa, mas na parte que todo mundo que mora dentro do condomínio consegue ver. Então, assim, a gente não consegue afirmar se os outros moradores sabiam que era maconha, se suspeitavam que era maconha, inclusive se essa denúncia anônima veio por parte de algum vizinho, né, Laércio? Mas o fato que chamou a atenção da polícia é que quando eles chegaram no local, então esses pés de maconha estavam ali à vista de todos. Próximos à residência também, os policiais notaram então um forte odor de maconha e algumas luzes já no interior da casa. E aí, quando entraram, além dos pés do lado de fora, encontraram essa estufa que a gente vê agora nas imagens. Então, esse homem de 46 anos, ele foi preso. De acordo com as primeiras informações, ele não morava no local. Essa casa seria utilizada apenas como um laboratório de produção de maconha. E aí também, abrindo a geladeira, foram encontrados mais pés de maconha, dessa vez um tamanho um pouco menor. E aí no andar superior, aquelas imagens que nós já vimos da estufa. Então, esse homem, ele foi autuado em flagrante, a droga toda apreendida e agora será encaminhada para destruição após uma primeira análise pericial, Laércio. O pessoal falou, deu mais detalhes sobre isso? Coloca no ar aí. Na data de hoje, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que havia um laboratório clandestino em um condomínio
aqui na cidade de Londrina, no qual havia o cultivo de vários pés de maconha, os quais seriam utilizados para o tráfico de drogas. Feito algumas diligências para que a gente checasse a veracidade dessas informações, deslocamos até o local. E chegando nesse condomínio, entramos até essa residência, até a frente dessa residência, e logo ali, já no jardim, do lado externo da residência, já haviam vários pés de maconha visíveis ali a todos que passavam pelo condomínio. Sem contar o forte odor que havia de dentro da casa, que vinha de dentro da casa. Então nós constatamos ali que de fato havia uma plantação e um laboratório ilegal. Do lado de fora também foi possível visualizar que havia luzes ali de estufas, né, de plantação de maconha. Então o morador chegou no local e, em conversa ali conosco, ele confirmou que plantava sim, e que havia vários pés de maconha, inclusive dentro da sua residência. Então nós ingressamos ali dentro dessa casa, e a qual não tinha aspecto de habitação, e sim de um pequeno laboratório. Então a casa estava toda desarrumada, cheia de terra, potes e elementos ali que ele utilizava, né, para o cultivo dessa plantação. Dentro da geladeira foi possível encontrar algumas plantas de maconha. A geladeira estava vazia, somente as plantas lá dentro e luzes, né, para que mantivesse essas plantas sendo cultivadas. E no andar de cima havia um cômodo da casa exclusivamente destinado ao plantio da maconha. Então dentro desse quarto haviam vários pés de maconha, estufa, termostato, luzes, tudo para o cultivo ilegal. Essa prática, ela incide, é ilegal, né? E ela incide nas mesmas penas do tráfico de drogas, porque quem cultiva, semeia ou planta, né? Sementes, insumo ou matéria-prima de drogas, incide na mesma pena do tráfico, de 3 a 15 anos. Feito isso, situação flagrancial, conduzido um homem de 46 anos, o qual não tinha passagem policial. Tá aí, situação dessa operação também, Polícia Civil nas ruas. Gente, um laboratório de drogas que foi localizado pela polícia. O cara nem estava escondendo muito, não. Hora de falar de sorriso, de qualidade de vida, hora de falar de você, que muitas vezes deixa para amanhã, fevereiro foi embora. Fevereiro já acabou. Você está esperando o quê para entrar em contato com o Dr. Tony, para entrar em contato com a New Life Odontologia? Mas mais do que isso, ter a possibilidade de voltar a sorrir ainda nesse ano ou nas próximas semanas, não é mesmo? Talvez você precise de uma limpeza, talvez você necessite de um clareamento, precisando talvez fazer aquela situação de uma restauração que caiu, tá aquele buracão ali entrando comida. Não é assim que funciona? Infelizmente, muitas pessoas sofrem com a questão dos dentes e não dão uma atenção, que vai piorando cada vez mais. Falo também com aquelas pessoas que sofrem com uma dentadura, dói, machuca, incomoda, já está junto com você há 50, 60 anos, não é mesmo? E aí, gente, na hora de mastigar não tem força, machuca mesmo, a comida entra de baixo ali, não tem condições. Para você que pegar o telefone e ligar agora no 3248-2000, New Life pega você em casa, leva até uma das 3 unidades, até uma das 3 clínicas, para você ser muito bem atendido, com uma avaliação de verdade. Tem New Life no bairro Portão, tem no Capão Raso, tem no Bigorrilho. Você escolhe a clínica que fica mais próxima da sua casa, do seu trabalho, no caminho. Não bastasse essa comodidade de ter 3 clínicas espalhadas por Curitiba para melhor atender você, você ainda pode ser conduzido, levado até a clínica por um motorista da New Life Odontologia. Mas agenda a avaliação no 3248-2000. 3248-2000 é New Life. Muita gente já passou pela New Life e deixa depoimento aqui no Boa Tarde Paraná. Boa tarde, a gente veio aqui para falar a experiência que nós tivemos com tantas dificuldades que tivemos atrás com outros profissionais, e a gente teve aqui na New Life, desde a recepção até os profissionais de vocês maravilhosos. A doutora Marina foi uma experiência muito boa na minha vida, que ela fez eu perder o medo da anestesia. Mãos de fada. A doutora Liana, maravilhosa. E tem a doutora Mariana, que são 2, né? Da cirurgia e da clínica. Não temos o que reclamar também, um carinho assim excepcional.
E falando do Dr. Tony, da primeira vez que nós viemos, ele deu todo o espaço para que a gente falasse o que nós estávamos precisando, o que nos trouxe até aqui. E foi assim, amor à primeira vista. Daí que tive muita dificuldade lá fora. Eu não vou citar nome de outros profissionais que não vem o caso. Mas eu super indico a clínica, porque eu fui muito bem atendida, arrumei ótimos amigos, não vou abandonar vocês tão cedo, porque sempre vamos estar nos vendo. E hoje eu tô com esses meus dentes maravilhosos que eu amei de paixão, porque nunca consegui ter o que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que só agradecer à clínica, a todos vocês profissionais daqui. Vocês são uma equipe maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Eu vou fazer o quê? Eu vou adoçar o que ela falou, né? As palavras dela, que o lugar que a gente tá é mesmo que a gente estivesse em casa, tranquilo. O pessoal, a equipe de vocês é super fantástica, sabe? O atendimento é tudo 10. E é um serviço que a gente já vinha de tempo para mexendo, trabalhando com isso, né? E aqui fiquei bem à vontade mesmo, bem tranquilo. Todo o tempo que a gente tinha para dispor, assim, sabe? Tava aqui, tá tudo bom mesmo. É só agradecer a vocês aí, tá bom? Super indicamos para quem quiser vir, não é, a gente está falando daqui do coração mesmo, porque as nossas experiências lá fora foram doloridas e aqui a gente teve a nossa realização. Entra em contato, 3248-2000. O casal foi lá, conseguiu ter novamente o sorriso, a força na mastigação, a qualidade de vida, que talvez você não tenha um bom tempo, mas que procura, não é mesmo? Pega o pai, pega a mãe, pega o vô, pega a avó, não custa nada pegar o telefone e ligar agora, não custa nada mandar uma mensagem no WhatsApp nesse exato momento, no 3248-2000. A New Life Odontologia tem 3 endereços, você faz uma avaliação de verdade com a radiografia panorâmica nas 3 unidades, então vai entender a carga óssea, como que está a atendente, o que precisa ser feito, vai planejar o seu sorriso e vai começar a dar os primeiros passos com o Dr. Tony, com toda a equipe da New Life Odontologia. 3248-2000 é New Life, mas entre em contato agora mesmo, tá certo? Eu quero voltar a falar de um caso, quero voltar a falar da morte de Eliseu de Almeida Filho. O corpo dessa vítima foi encontrado na varanda da casa. A Polícia Civil descartou o envolvimento de uma terceira pessoa nessa situação. Mas os detalhes da história você acompanha comigo na reportagem. No momento, a Polícia Civil descartou a possibilidade de que o assassinato de Eliseu de Almeida Filho, de 49 anos, tenha tido um terceiro envolvido. A hipótese chegou a ser levantada durante as investigações por conta de uma camiseta encontrada na cena do crime. Foi apreendido uma vestimenta que foi feita pelo perito no local, que é uma camiseta branca de manga longa com um emblema, com a marca no tórax. Essa camiseta foi apreendida e já periciada. Houve outras vestimentas que foram localizadas depois na casa de um dos autores, que também foi apreendida porque tinha vestígio de sangue. Então esse terceiro envolvido não há nenhuma comprovação, seja testemunhal, documental, pericial, de que ele participou. Os 2 homens que mataram a vítima no Lerroville alegam que ele seria um criminoso sexual e por isso teriam cometido o homicídio. Porém, a Polícia Civil não conseguiu confirmar essa informação. Outra hipótese que a polícia ainda não conseguiu confirmar é se os homens estavam sob efeito de drogas no momento do crime. A gente não teve ainda acesso ao laudo toxicológico, a dosagem alcoólica nem da vítima. A gente espera, ainda falta o laudo de necropsia, o laudo de exame de local de morte. A gente fez também a tentativa de extração de DNA das roupas que foram apreendidas para eventual confronto genético, mas a gente não tem essa comprovação documental de que eles estavam embriagados ou sob efeito de substância entorpecente. Mas é provável, dada a fala, dado a postura diante das câmeras e também quando eles foram ouvidos pelo delegado de polícia. Eliseu teria sido visto na região do Lerroville com os 2 suspeitos. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram os 3 juntos. Na manhã seguinte foi constatada a morte da vítima, que teria sido golpeada com uma faca. Durante a abordagem da Polícia Militar, os suspeitos teriam confessado o crime. Porém, em outro depoimento, a versão apresentada por eles mudou. Prevalece o
que eles realmente afirmaram, né? Que eles imputam a prática de uma violência sexual de parte da vítima. Isso é uma estratégia deles também, porque eles estão alegando uma redução de pena. Em tese, um valor moral ali, um valor social que a sociedade autorizaria esse tipo de conduta, toleraria esse tipo de conduta. Eles estão buscando uma atenuante de pena. Um dos envolvidos, um homem de 22 anos, supostamente tinha passagens. A polícia continua investigando o caso para esclarecer a motivação do crime. Situação lá de Londrina, registrada durante essas últimas horas também, a investigação por parte da Polícia Civil lá na região. Um homem é investigado por tentativa de homicídio e ele foi preso. O crime aconteceu no último dia 6. Na ocasião desse caso aí, eu vou trazer... Essa aí tem a sonora lá, né, Maurício? Daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes sobre tudo isso, já mais informações. Uma situação de briga familiar, gente. Briga familiar que terminou na maior confusão. Situação registrada nas últimas horas em investigação por parte da polícia. Tá aí esse caso que eu vou já vou trazer completo, inclusive com a entrevista lá do delegado. Olha só. Confusão de família, criança no colo. A gente vai entrar no assunto operações, hein? Operações agora, mas antes, deixa eu ver quem está participando com a gente. Quem está interagindo aqui, tem muita gente mandando mensagem. A Marilza Antunes está por aqui, Cléo Costa de Sena, Vilmar Paterno está por aqui também. Boa tarde, Laércio, ótimo dia para você. Todos que estão ligados no Boa Tarde Paraná. Cléo Costa de Sena também está lá na Lapa. Alô, região metropolitana, hein? Alô, região metropolitana aqui de Curitiba. A gente atualizando aí as mensagens também de todo mundo que vai mandando a interação lá no Val Santos Oficial. Tem Val Santos TV e Laércio André TV também pra gente bater papo. Daqui a pouquinho manda um abraço pra todo mundo com a gente também lá na tela da Band, tá certo? A gente dá um giro com várias operações que foram registradas e desencadeadas pela polícia durante as últimas horas por todo o nosso estado do Paraná. Uma delas combatendo o tráfico de drogas. Manhã de hoje, policiais civis, por meio da delegacia de Sengés, cumprindo vários mandados, desarticulando associações criminosas lá no município. Participaram dessa operação cerca de 40 policiais civis com apoio de cães farejadores. Pelo menos 6 pessoas já foram presas. Quem estava à frente dessa operação, os delegados responsáveis deram mais detalhes também. Veja aí. Mais uma operação da Polícia Civil, pela Delegacia de Polícia de Sengés, com apoio inclusive da Guarda Civil Municipal de Ponta Grossa, com o setor de cães, no combate ao tráfico de drogas e como pano de fundo homicídios provenientes dessas organizações criminosas no estilo Tribunal do Crime. Foi uma operação com bastante êxito, derivada de várias fases, e essa sendo a última, conseguimos no total 6 prisões. Região de Sengés, essa operação. Teve outra na região de Londrina, onde suspeitos de aplicar golpes, falso boleto, tentando aí desviar dinheiro de pessoas ordeiras que tentavam pagar suas contas, também foi desencadeada com apoio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Os detalhes você acompanha comigo aqui no Boa Tarde Paraná. Entre os alvos, pai e filho, moradores do conjunto Alexandre Urbanas, Zona Leste. Eles foram presos preventivamente durante a operação batizada de Couraça. Os trabalhos de investigação começaram há cerca de 1 ano e meio. Equipes da 10ª Subdivisão Policial de Londrina deram apoio no cumprimento dos mandados. Para a Polícia Civil de Minas Gerais, se trata de uma quadrilha interestadual, já que os suspeitos também moram em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Piauí. As vítimas nos procuraram há cerca de 1 ano e meio.
E conseguimos, identificando os autores e puxando os vínculos. Com isso, essa operação de hoje está englobando por volta de 5 estados, por volta de 23 alvos, os autores já identificados com base jurídica. E aqui em Londrina hoje, então, nós cumprimos 4 mandados de busca, 4 de prisão. Logramos êxito na prisão de 2 autores, os quais utilizavam as suas contas bancárias para espalhar o dinheiro das vítimas, né? E assim dificultar a nossa apreensão. Durante o período investigado, a Polícia Civil de Minas Gerais identificou que a quadrilha teria movimentado um montante que ultrapassa os 9 milhões de reais. O grupo era focado em aplicar 3 tipos diferentes de golpes. Por meio das análises bancárias realizadas, foi possível rastrear o caminho do dinheiro. A pessoa que utiliza cartão recebia a mensagem que tinha 200, 300 mil pontos a expirar. Nisso, mandava o link, a pessoa acessava o link direcionada ou havia a subtração do dinheiro deles. E isso nos levou a fazer o rastreio de dinheiro. E o núcleo daqui é interligado com outras pessoas em outros estados aqui do Centro-Oeste. O falso boleto bancário, uma pessoa com a financeira, digamos assim, entra para pagar, não entra no Google, clica lá, quando vê está sendo direcionado para um site falso da própria empresa e, novamente, paga um boleto que não tem como beneficiária financeira. Se copia o site, de sites oficiais, até de TJ, de outros órgãos assim, né? Onde a pessoa acessa e vê carros de 100 mil custar 40, 50 mil, é induzida ao erro, né? Os trabalhos são comandados pela Delegacia Adjunta de Defraudações da 2ª Delegacia Regional de Itajubá e que pertence ao 17º Departamento da Polícia Civil de Minas Gerais, com apoio técnico do Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Teve mais. A polícia também fez uma operação contra uma organização envolvida com o tráfico de drogas. Mandados foram cumpridos em 3 estados. Dentre esses mandados, mulheres que eram utilizadas como mulas para fazer o transporte desse entorpecente. A Polícia Civil do Paraná está nas ruas desde as primeiras horas desta quarta-feira, cumprindo 58 mandados judiciais contra uma organização criminosa. O grupo é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, e a ação acontece nos estados do Paraná, Santa Catarina e também no Mato Grosso do Sul. Ao todo, são cumpridos 24 mandados de prisão preventiva, 34 de busca e apreensão domiciliar, além do bloqueio e sequestro de ativos financeiros, com a atuação inclusive de um helicóptero e de cães farejadores da polícia. No estado do Paraná, os mandados são cumpridos nos municípios de Pato Branco, Clevelândia, Mariópolis, Cascavel e Quedas do Iguaçu. A operação é resultado de uma investigação iniciada em agosto de 2025, a partir de uma prisão realizada em Realeza, no sudoeste do Paraná. Na ocasião, uma mulher moradora de Pato Branco foi flagrada em um ônibus de linha, transportando mais de 2 quilos de crack. A partir dessa situação, as investigações concluíram que a droga era trazida do Mato Grosso do Sul ao Paraná por meio de mulheres que viajavam em ônibus de linha, muitas vezes com os filhos, para despistar uma eventual fiscalização. Essa investigação ela teve início no ano passado, com a prisão em flagrante no município de Realeza, realizada pelas equipes da DENARC, com apoio do NOC, quando uma moradora aqui de Pato Branco foi abordada em ônibus de linha, transportando 2 quilos de crack escondidos em suas vestimentas. Com aquela prisão em flagrante, aprofundamos as investigações e nesse período foi possível identificar que esse grupo estava sediado aqui em Pato Branco, mas ele era liderado, era chefiado por indivíduo que está preso no sistema prisional do estado do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Do interior da cela, ele comandava a distribuição da droga que vinha do estado do Mato Grosso do Sul para a cidade de Pato Branco, mas também era entregue para Concórdia, Santa Catarina, Quedas do Iguaçu, aqui no Paraná. Essa droga era trazida de que forma? Basicamente através de mulheres que serviam como mulas, por isso até o nome da operação Matrioska,
porque essas mulheres elas deslocavam com ônibus de linhas até a cidade de Campo Grande. Lá elas recebiam a droga, crack e cocaína especificamente, era o tipo de entorpecente que esse grupo comercializava, e trazia esse entorpecente escondido sob as vestes. Muitas das vezes essas mulheres viajavam acompanhadas de filhos menores, até para desbaratinar a eventual fiscalização policial. A polícia ainda disse que mais da metade do grupo era composto por mulheres, que desempenhavam funções estratégicas na logística, no transporte, na distribuição e também na gestão financeira da organização. As investigações continuam em busca de novos envolvidos nesse esquema. Operação, manhã de hoje, movimentando 13 estados. E sobre esse assunto, hoje recebo aqui no Boa Tarde Paraná, doutor Tito Barrichello. Tudo bem, Laércio? Tudo bem? Sempre é um prazer conversar contigo. Obrigado pelo convite. Tá sempre em casa. E casa. obrigado pelo cafezinho, né? É bom, né? Eu sempre ganho aquele cafezinho especial. O café especial. aqui da Band é diferenciado, né? É diferenciado, É com bom, certeza. né? A água é geladinha e o café é diferenciado. O tratamento aqui é muito bom, pessoal. Doutor Tito, nosso convidado dessa quarta-feira para a gente bater papo e também esclarecer alguns pontos de investigações com a visão do delegado. Doutor, mulas, mulheres com crianças. Se chega ao extremo da mulher pegar filho de colo, colocar ali em meio a pertences da criança drogas para tentar enganar a polícia? Laércio, primeiro eu tenho que parabenizar a doutora Franciela, a doutora Ana e toda a equipe de Pato Branco, porque é uma investigação difícil, porque começa com as mulas. Pessoal, quero cumprimentar, obviamente, quem está em casa, o senhor, a senhora, o estudante e as pessoas de bem que assistem o programa. O que é a mula? A mula é uma pessoa cooptada, em regra de menor poder aquisitivo, que também é vítima do tráfico. Ela é traficante, é óbvio que é, mas ela também é vítima do tráfico. Então, ela é a parte mais fraca da corrente, né? Sempre dizem que a corda estoura do lado mais fraco, então, estoura sempre na mula. E é uma investigação muito difícil para a doutora Franciela, para a doutora Ana do DENARC e para toda a equipe. Por quê? Porque, em regra, nesses crimes, Laércio, ninguém fala. Você prende a mula, faz o flagrante, relata para o juiz e encerra a tua atividade. Mas o tráfico termina ali. Só que por trás dessa mula tem o quê? Tem criminosos, tem bandidos de maior poder aquisitivo, que vão continuar traficando, porque aquela mula é só uma peça na engrenagem. E quando essa peça quebra, eles trocam a engrenagem e jogam fora. É isso mesmo. Não dão sequer apoio para essa pessoa na cadeia. Então, essa é uma situação gravíssima. Então, qual que é o trabalho que se faz, e eu digo como delegado de polícia que eu conheço, é conseguir provas a partir dessa mula, conseguir, muitas vezes, uma colaboração premiada, conseguir um testemunho para chegar aonde? Na hierarquia superior, para conseguir enfrentar o crime. Em regra, esses crimes praticados por organizações criminosas, eles são compartimentados, ou seja, a pessoa que está na hierarquia mais baixa não sabe quem está acima, ou só sabe a primeira pessoa que está acima. Quem fez o contato. Quem fez o contato. Mais ninguém. Por isso que é muito difícil. As pessoas dizem, mas só prendem a mula, só prendem o pequeno traficante. Por quê? Porque o pequeno traficante não sabe quem é o traficante maior, o grande traficante. Às vezes é um empresário. Aquela história... doutor. Uma pessoa conhecida. Só para aquela história, então, que elas falam que não sabem de quem pegaram e não sabem para quem vai entregar a droga, muitas vezes é verdade? Em regra, é mais ou menos verdadeira essa informação. Eles sabem de quem pegaram, mas não tem, às vezes, a qualificação da pessoa. Segundo, eles sabem a quem vai entregar, o local que vai entregar, mas também não sabem a qualificação da pessoa. E o mais interessante, então, desse trabalho maravilhoso que a doutora Franciela, a doutora Ana e toda a equipe fizeram, conseguiram quebrar essa corrente e chegar num patamar mais elevado. Por quê? Porque senão esse traficante continua a traficar. E quem era ele? Era um preso. Preso, é isso mesmo. O indivíduo estava preso no sistema penitenciário de Mato Grosso, com 7 celulares. E aí eu pergunto ao senhor e à senhora, será que 7 celulares entram na cela sem haver a concordância, a coautoria criminosa dos agentes penitenciários do Mato Grosso? É lógico que não. Então, ele dentro de uma cela, ele comandava o tráfico de drogas, trazendo essas vítimas, que são traficantes, são as mulas, para levar a droga para
para as pessoas e causar o dano que ocorre comumente pelo uso de drogas. Então, é uma investigação extremamente complexa e difícil. O senhor falou dos celulares dentro da cadeia, parece coisa de filme, né, doutor? Sim. Parece coisa de filme, mas acontece na vida real, não é mesmo? Sem dúvida, por isso que nós precisamos de mais penitenciários de segurança máxima, né? Onde efetivamente o sinal do celular seja cortado. Porque a partir do momento que você corta o sinal do celular, você inibe que uma eventual entrada de um aparelho gere a comunicação. Porque o que acontece hoje com as penitenciárias? Elas estão em locais onde existe uma comunidade, onde existe uma sociedade. E se você cortar o sinal da penitenciária, você corta o sinal de toda a sociedade ali. Então não é possível isso, somente com equipamentos de altíssima tecnologia. Então temos que ter penitenciários de segurança máxima para isolar o criminoso, para que o criminoso não consiga de dentro do sistema continuar traficando e praticando crimes. Porque veja bem, nesse caso, 7 celulares ele tinha e continuava praticando o crime de dentro de um sistema penitenciário. Isso é inadmissível. O senhor já se deparou com situações, exemplo que a delegada falou nesse caso, de prender alguém que utilizava como muleta criança, idosos? É comum, doutor? É comum, infelizmente. Eu trabalhei na central de flagrantes, para ter uma ideia, tanto aqui de Curitiba, no Paraná, como em Minas Gerais. Muitos anos trabalhei em Minas Gerais. Então, você encontra realmente o elo mais fraco, a pessoa mais frágil na hora da prisão. O que uma mãe fala, doutor, na hora de, tipo assim, usei meu filho para tentar enganar a polícia? É nesse nível? É nesse nível. Então, são pessoas, em regra, de baixo poder aquisitivo, são pessoas que estão precisando de ajuda econômica de alguma forma e acabam acreditando que não vão ter uma consequência. E esse é o grande problema que nós temos, né? Porque, na prática, nós temos uma mãe que muitas vezes é ré primária, nunca cometeu crime nenhum, minha senhora, meu senhor, mas vai responder por tráfico de drogas, com uma pena altíssima. Então, ocorre uma teórica injustiça nesse momento, porque você não prende o autor principal e você prende somente a mula. Então, eles usam filho sim. Por quê? Porque, naturalmente, nós temos menos suspeita de uma mulher com filho, de uma senhora de idade, né, do que um jovem tatuado com características diferentes. Porque o jovem, naturalmente, ele é mais exacerbado nas condutas, nos seus relacionamentos. Agora, uma senhora, uma mulher com um filho, você quando olha, você vê naturalmente essa situação menos perigosa em termos de criminalidade, mais frágil. E eles vão em cima dessas pessoas. E depois, Laércio, eles abandonam, porque não tem ajuda nenhuma. É cada um por si e Deus por todos. Tá certo. Doutor Tito Barrichello, nosso convidado de hoje aqui no Boa Tarde Paraná. Já já a gente fala mais, vai ficar com a gente durante o programa aqui também para a gente falar sobre outros assuntos, detalhar outras situações também aqui no Boa Tarde Paraná. Eu continuo girando as informações. Um homem foi investigado por tentativa de homicídio, preso aqui em Curitiba. Situação que aconteceu no último dia 6. Na ocasião, o suspeito, ele iniciou uma agressão física contra a vítima, de 28 anos, no meio da rua, como você vê nas imagens. Socos, um taco de sinuca e minutos depois ele retorna ao local. Dá uma olhada nessa imagem aí, com uma espingarda, efetuando disparos que atingiram outro homem, um senhor de 60 anos. A ação foi registrada por essas câmeras de monitoramento, confirmada por várias testemunhas ali no local, e o motivo seria um desentendimento familiar que dura 6, 7 anos, segundo a informação repassada pela polícia. À frente dessa investigação, o delegado Vitor Menezes deu mais detalhes em coletiva agora cedo. A gente já tem mais um fato ali, né, entre o MG de 42 anos, que no dia 6 de fevereiro de 2026 tentou matar, né, a pessoa de Bruno Jean Duste, de 27 anos de idade, ali no bairro Umbará. Mas esse conflito, né, tentou matar a tiros. Esse conflito já remonta desde 2019. De acordo com o que foi apurado, já existe um conflito familiar, né, de pessoas que moram próximas ali no bairro Umbará de tempos. Começou inicialmente com alguns fatos relacionados a uma possível violação de domicílio, né, um entrando na propriedade do outro, uma circunstância ali de propriedades semi-rurais, né, ainda que fossem cidades de terrenos grandes, e depois evoluiu também para o fato da vítima ter se casado com a sobrinha
do autor. Então, são pessoas que não se gostam, que estariam muito próximas e que também têm o ímpeto de resolver seus problemas de uma forma violenta. Então, no dia 6 de fevereiro de 2026, a gente teve, né, um acirramento dessa disputa. Inicialmente, a vítima, né, de 27 anos teria passado na frente de um bar, né, o autor, que já não gostava muito da vítima, né, foi para a via pública, já começou a agredir essa vítima, né, houve uma nova sessão de provocações, porque parentes da vítima teriam ido até a frente da casa do autor. Aí o autor já saiu com a espingarda em mãos, né, e aí já pronto para efetuar o disparo, e de acordo com a investigação teria avisado a pessoa de Bruno Gianduski, quando na verdade atingiu um senhor de 60 anos de idade, o senhor Sérgio, né, que inclusive já esteve em coma, né, e que já saiu do coma, mas que ainda está em um estado muito complicado, e a gente espera que ele possa convalescer o mais rápido possível. Um dos fatores dessa investigação que é importante ressaltar é que ele foi preso, né? O autor foi preso na data de ontem, dia 24 de fevereiro, portanto, ele foi segregado da sociedade. Isso até para que a investigação possa evoluir de uma forma mais rápida. Então, testemunhas que se sentiam inseguras e que moram na região podem comparecer aqui na delegacia para prestar seu depoimento, para expressar a sua versão dos fatos. Isso vai ser muito importante, né? Porque existe um acirramento, então os ânimos costumam ser um pouco mais aflorados, e aí a versão não fica tão boa quanto a gente gostaria. Então a gente pede para que pessoas isentas da comunidade que tenham conhecimento do fato cheguem aqui na delegacia para tentar esclarecer o fato. E um dos motivos pelo qual foi decretada a prisão temporária é que sim, MG já teve suas complicações com a polícia, né, desde os idos de 2019 também até 2025, verificou-se inclusive algum comprometimento ali com roubo de cargas, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então seria uma pessoa violenta, né? Tem essa primeira complicação que revela um estilo de vida criminoso, mas também tem essa versão de que seria daqueles homens que quando bebe fica muito violento e agride as pessoas. No caso, não só membros do sexo feminino de sua família, como também pessoas que eventualmente ele não gosta, que passam pela rua com a criança no colo. A princípio, ele vai responder por homicídio tentado, dependendo do avanço ou não do seu Sérgio, que foi atingido ali com o disparo da espingarda. Exato. A princípio houve um erro de execução, né? Ele pretendia atingir quando atingiu outra pessoa, mas a situação pode mudar caso a vítima que ele realmente acertou venha a óbito. Ele pode se colocar numa situação mais complicada. Delegado, eu queria que o senhor comentasse um pouco das imagens ali. As imagens mostram a vítima sendo agredida na rua e depois da agressão que vem o disparo. Comenta esse pedaço da confusão aí, delegado. O que as imagens mostram? As imagens mostram ali por volta das 17 horas, momento que a vítima está caminhando em via pública, e o autor está dentro de um bar. Ao ver a vítima em via pública, né, ele sai do bar e já passa ali uma série de provocações. O vídeo está acelerado, né, para que possa ser mostrado, para não demorar muito, mas o que se percebe é que o autor, né, não considera o fato da vítima estar com a criança no colo, né, dá um soco, né, na vítima que tá com a criança, e depois dá um golpe de taco que a vítima consegue segurar o taco e ali conseguir se livrar. Momentos depois, parentes da vítima chegam aí até a casa desse autor, do MG. E posteriormente, ao perceber que parentes da vítima se reuniram para ir lá, né, para reclamar, né, dessa agressão, ele já sai com a espingarda, corre até o final, né, daquela rua estreita, e aí já passa a atirar ali um pouco depois daquele poste. Quando ele atira naquele poste, em vez de acertar o Bruno, ele acerta o seu Sérgio. É esperar que as famílias se entendam, embora seja uma confusão antiga, delegado, porque senão vai ter mais gente presa, o desfecho está muito ruim aí, né? Exatamente. Assim, lembrar que existe polícia, né, no Brasil, existe justiça no Brasil.
fatalmente, se a vítima, né, tivesse ido no primeiro momento, em vez de ir lá na casa do autor para chamar, para fazer alguma coisa, tivesse ido registrar o boletim de ocorrência, certamente a situação já teria se pacificado, né? O autor, né, se tivesse sido provocado por fato anterior, que tivesse ido registrar o boletim de ocorrência, né, para registrar um fato ilícito, com certeza a situação já teria se resolvido, não precisava ter resolvido com disparo de arma de fogo, com risco de atingir senhores de idade, pessoas idosas, crianças. Isso é realmente um fato lamentável. Parece que as pessoas estão cada vez menos educadas e menos capazes de resolver os seus problemas com pais. Mas ali na área do Bará tem o 13º distrito, na área do sítio cercado tem o 10º distrito, né? A gente espera que, quando o caso seja de polícia, as pessoas consigam resolver os seus problemas antes de chegar no homicídio. O homicídio é a última instância, mas quando chegar aqui a gente vai resolver a situação com firmeza. Tá aí o delegado falando, Vitor Menezes, detalhando essa investigação também de uma confusão familiar, gente. Confusão familiar que chega ao extremo dessa tentativa de homicídio registrada também nesses últimos dias, região do bairro Umbará. Eu quero voltar a falar também daquele idoso, 83 anos, que foi agredido até a morte. Uma das linhas de investigação da polícia é o latrocínio, mas a carteira da vítima no local ficou com apenas R$4. Os detalhes dessa investigação você acompanha comigo na reportagem. Ari Alípio Klein tinha R$4 na carteira. Foi o valor que o autor do crime levou após espancar o idoso de 83 anos na cidade de Toledo. O caso veio à tona após a Guarda Municipal realizar a prisão do suspeito nas proximidades de onde aconteceu o crime. Após agredir violentamente o idoso, o suspeito fugiu para uma praça. A tentativa era de se misturar à multidão para não ser preso. No entanto, ele foi localizado pelos guardas e conduzido para a delegacia. A polícia disse que este homem já tem diversas passagens pelo setor policial, não apenas na cidade de Toledo, mas em diversas cidades do estado do Paraná. Apesar da mobilização do socorro médico, nada pôde ser feito e o óbito de Ari foi confirmado. O homem foi conduzido ainda ontem e desde ontem os policiais civis seguindo com as investigações. A polícia queria descobrir se o caso se enquadrava como homicídio ou como latrocínio, mas ao descobrir que após o crime o suspeito levou do corpo do Ari R$4, o caso se enquadrou como latrocínio. Sendo assim, ele segue preso e vai pagar por aquilo que cometeu. A Polícia Civil de Toledo vem desde ontem e hoje pela manhã realizando diversas diligências buscando elucidar por completo esse bárbaro crime contra um idoso ali na Vila Industrial, na Sangapanambi. Um crime bárbaro, onde o autor agrediu a vítima até que ele viesse a óbito. E junto ao autor, esse autor possui 30 anos de idade e alguns boletins de ocorrência, onde ele foi abordado em atitudes suspeitas, não só aqui em Toledo, mas em outras cidades do estado também. E com ele foram apreendidos alguns pertences da vítima. Pouca coisa, mais algumas moedas e uma nota de R$2. Então, diante de todas essas circunstâncias, o inquérito policial, em princípio, será concluído pelo crime de latrocínio, onde a pena, inclusive, é maior do que o crime de homicídio. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Aguardamos apenas agora alguns laudos que a criminalística está preparando para nos enviar, para que a gente possa relatar esse inquérito e encaminhar ao judiciário. E jovem de 19 anos foi executado, foi morto a tiros durante a noite de ontem. A gente fala de Campo Mourão. De acordo com as primeiras informações, a vítima ela estava subindo uma rua, correndo, foi perseguida por pelo menos 2 homens. Todo mundo correndo, todo mundo a pé. Ao chegar na frente da residência da irmã, o jovem foi alcançado e atingido por vários disparos, por vários tiros. Depois da execução, os suspeitos fugiram lá do local. Durante o levantamento lá da polícia, né? Na hora da perícia, a polícia científica encontrou aproximadamente 30 estojos de munição de calibre 9mm. 30 disparos, pelo menos, segundo as informações repassadas pela polícia. O caso é investigado, essa dupla ela é procurada
e parece que já tem até imagem de câmera de segurança lá do momento da correria, que está com a polícia. A gente não teve acesso, também não atrapalha a investigação da Polícia Civil lá de Campo Mourão, mas a polícia busca encontrar quem são esses dois envolvidos nesse caso. E olha esse caso, olha essa situação que eu vou trazer agora aqui no programa. Um homem de 27 anos foi preso por violência doméstica. Segundo as informações, ele teria agredido a esposa, colocado fogo no sofá e tentado ali invadir o quarto das filhas. Estava utilizando uma faca. Na tela, vai lá. Segundo o relatório de atendimento da equipe policial, o caso ocorreu nesta madrugada. Era por volta de 00:30, quando o homem, muito alterado, teria discutido com a esposa em um endereço na cidade de Corbélia. A polícia disse que ele tentou agredir a mulher. Com medo de ser agredida, ela entrou dentro de um quarto e trancou a porta. Populares chegaram ainda a dizer que ouviram os gritos e foram ver o que estava acontecendo, acionando assim equipes da Polícia Militar. Quando a equipe chegou no local, encontrou o homem muito alterado por conta da embriaguez. Na tentativa de fazer com que ela saísse desse quarto para continuar as agressões, ele chegou a atear fogo em um sofá, causando um grande perigo de incêndio em toda a residência, também atingindo residências vizinhas. O homem foi preso e conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Corbélia por violência doméstica. Outros detalhes acerca do caso não foram divulgados. Populares chegaram a dizer, mas esta é uma informação extraoficial, de que armado com uma faca ele também tentou agredir uma das filhas. Mas o caso segue em investigação. É o depoimento de testemunhas, dentre elas os vizinhos, que deve, então, resolver este caso. A polícia tem um prazo inicial para essas investigações, se necessário, deve prolongar. Outros detalhes acerca da identificação das vítimas ou do suspeito não foram divulgadas. E teve mais. 3 mulheres morreram em um intervalo de 5 dias lá na região norte do estado do Paraná. Crimes desse tipo crescem no Brasil. Infelizmente, em 2025, cresceram 34%. Na tela. No dia 12 de fevereiro, Karina Castro de Souza, 41 anos, foi localizada em um terreno baldio na Vila Recreio, região central. Morta, ela estava descalça e sem as roupas íntimas. Já no dia 13, em Cambé, Maria Aparecida da Silva, de 43 anos, teve o corpo encontrado próximo à linha férrea, com sinais de agressão e violência sexual. 2 dias depois, Larissa Tomás de Aquino Coutinho morreu após discutir com um companheiro dentro da própria casa. Ela tinha apenas 39 anos. No mês passado, Roseli Machado Clementino, de 32 anos, foi morta pelo marido. Juntos, eles tinham 3 filhos, mas viviam um relacionamento conturbado, marcado por um histórico de agressões. O Laboratório de Feminicídios da UEL acompanha os casos de perto e aguarda a tipificação criminal que será dada para cada situação. Nós também temos acompanhado isso para, no momento oportuno, avaliarmos se é ou não o caso de reivindicarmos que a classificação seja com feminicídio. Por enquanto, há indícios. No ano passado, o Brasil registrou 6.904 casos de feminicídio, aumento de 34% em comparação a 2024. Desse total, foram 2.151 crimes consumados, uma média de quase 6 mulheres mortas por dia. Somente no Paraná, foram 122 feminicídios no período. Para a coordenadora do LESFEM, esse número representa tanto um aumento real quanto uma melhor identificação dos casos por parte das autoridades. A melhoria dos registros, da identificação das autoridades, pelo que se compreende como um assassinato motivado pela condição de ser mulher, né, a condição de sexo ou de gênero, mas também no Brasil cresce a violência contra a mulher. Em 75% dos casos, ocorreu o feminicídio íntimo, causado por companheiros e ex-companheiros, e dentro das residências das vítimas. Deste contexto, o laboratório
extraiu um dado triste. 101 vítimas estavam grávidas no momento do crime e 1.653 crianças foram deixadas órfãs. É o chamado feminicídio íntimo. Isso está orientado por um padrão de comportamento em que os homens acreditam que eles detêm a posse sobre uma mulher. Mesmo com uma lei que ficou mais rígida, segundo a coordenadora do LESFEM, outros aspectos precisam melhorar. Do sistema de segurança, do sistema judicial, está acontecendo relativamente bem, mas ainda não é suficiente porque nós precisamos caminhar também com as iniciativas de prevenção. Feminicídios, mostramos todos os dias, quase que todos os dias, para não ser genérico demais, mas toda semana tem e é um número alarmante. Sobre essa situação de feminicídio, doutor Tito, nosso convidado de hoje aqui no Boa Tarde Paraná, doutor, é um número que assusta, doutor. Número alarmante demais, aumentou no passado 34% de feminicídios no Brasil. Inaceitável, Lércio. Até porque o feminicídio é um crime contra a mulher em virtude dela ser mulher. Não é qualquer crime contra a mulher. Por exemplo, uma mulher é assaltada e morre, que é o latrocínio. Não conta como feminicídio. Uma mulher está vinculada ao tráfico de drogas e morre. Não está vinculado, não tipifica-se como feminicídio. Então, em regra, é um crime contra a mulher em virtude do gênero mulher e acontece no seio doméstico. E tem como autor o companheiro, o marido. Ou seja, é algo inaceitável. E os números que foram trazidos aqui são assustadores. Quase 7 mil feminicídios entre tentados e consumados no ano passado. Se fizer um cálculo simples, pegar os 7 mil e dividir por 365 dias, nós temos, meu senhor, minha senhora, 19 feminicídios por dia. Por exemplo, hoje, aqui, ó, dia 25, né, 1h50 da tarde, metade disso tivemos 10 feminicídios no Brasil. Será que em pleno século XXI nós podemos aceitar uma situação dessas? Não dá, né, doutor? Agora, o senhor como delegado já ficou frente a frente com o autor de feminicídio. O que eles falam? Que não aguentava separar, seguir a vida por si só? A grande questão é o homem tratar a mulher como objeto e não como um ser humano. E eu digo mais, no feminicídio a responsabilidade é muito grande por parte do Estado. Por que é grande por parte do Estado? Porque o feminicídio é um crime diferente, por exemplo, do homicídio. O homicídio, você não tem como saber se fulano e beltrano vão brigar num bar, ou se vai haver uma discussão de trânsito, um vai matar o outro, ou um empresário vai se desentender com o outro e morrer. Então é muito difícil para o Estado evitar o crime. Lógico, o Estado tem que evitar através de inúmeros instrumentos que existem, mas é difícil ele antever o crime. No feminicídio, não. Porque o feminicídio, minha senhora, meu senhor, ele deixa rastros. O que acontece no feminicídio? Aquela mulher que está perdendo a vida hoje, que vai morrer, né? Daquelas 19 mulheres, por exemplo, na média brasileira, que vão sofrer o feminicídio, em momento anterior, elas sofreram, sem dúvida alguma, lesão corporal leve ou grave ou gravíssima, sofreram importunação sexual, sofreram algum tipo de ameaça. Então, eu digo o seguinte, o feminicídio deixa rastros. E quando ele deixa rastros e a sociedade como um todo não age, ele desemboca no feminicídio. Então, o feminicídio pode ser evitado, sim, através de políticas públicas. Porque nós temos que esquecer aquela velha frase que se dizia, como é que era mesmo, no tempo dos nossos pais, nossos avós, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Pessoal, briga de marido e mulher, se mete a colher sim, porque aquela pequena briga pode se transformar na perda da vida. E por que a mulher, quando ela já está numa situação assim, ela muitas vezes registra boletim de ocorrência e chega ao extremo? A gente mostrou um caso essa semana agora passada, lá de Cascavel, que a mulher foi e retirou o boletim, enfim, a medida protetiva que tinha contra o marido. Morreu com uma facada no pescoço, na frente do filho. O que acontece, Laércio, é uma situação que você trouxe agora para mim, que eu, como delegado, já vi inúmeras vezes. Eu já tive até situações de algumas pessoas menos preparadas na delegacia dizer, olha, eu não quero mais atender essa mulher, porque ela já veio aqui 3 vezes, 4 vezes, né? E diz uma coisa e depois volta atrás. O que nós temos que compreender? Que a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, ela está num contexto muito desfavorável a ela.
dela. E ela tem uma dependência física, psicológica, econômica, tem filhos em comum com aquele criminoso, com aquele bandido. Então não é fácil para ela se desprender disso. É fácil para mim, para você, Laércio, ou para a senhora que está em casa. Mas imagine o contexto daquela mulher que depende daquele homem. Então a mulher tem que ser compreendida como vítima, em sentido amplo da palavra, para ser dado atendimento. Se ela for uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, não importa. Se ela retirar, como se diz, entre aspas, a queixa, né? Se for um crime sem violência ou grave ameaça, né? E ela puder tirar a representação, no caso, tem que ser tratado com muita gravidade nisso, porque são 7.000 mortes. Eu digo o seguinte, é um dos crimes, no meu compreender, mais graves que existem, porque a vítima tem dificuldade de se defender. Não é uma mulher que está sofrendo, por exemplo, violência no trabalho, não é uma mulher que está sofrendo violência na rua, é a casa, onde deveria haver a proteção familiar, e ela efetivamente não consegue sair desse contexto com o homem fisicamente mais forte, né? Muitas vezes agressivo, muitas vezes usuário de drogas, e a mulher ali que tem os filhos, tenta proteger a prole, a família, garantir o mantenedor econômico, muitas vezes, que é o homem, e aí ela acaba aceitando esse tipo de violência, que não é só física, é de natureza sexual. Muitas mulheres são estupradas pelos maridos. Agora, doutor, a gente sabe que a lei mudou. Até 40 anos de prisão agora, nem isso não tem inibido, né, doutor? A grande questão no Brasil é a hipocrisia que nós vivemos. Desculpa o termo que eu estou usando. Sim. A pena de 20 a 40 anos, certo? A regra no Brasil não é a pena máxima, é a pena mínima. Então, se alguém um homem, indivíduo, mata hoje uma mulher, a pena dele vai ser 20 anos. Então, não é 40, é 20 anos. Aí você vai me dizer, minha senhora, mas ele vai ficar 20 anos na cadeia. Não fica, não. Por quê? Ele pode cumprir 40% da pena e mudar de regime. Então, vamos lá. 40% de 20 é 8 anos. Então, a pena de 40, que você acabou de mencionar, já se transformou em 8 anos. E aí alguém vai me dizer, bom, mas então ele vai ficar 8 anos preso. Cada 3 dias trabalhados, eu vou ter que dar risada, né? Tem que dar risada. Eu tenho que dar risada, porque trabalho é obrigação para o vagabundo, é obrigação, mas não, na cadeia, o sistema brasileiro, o sistema penitenciário, não. Trabalha 3 dias, minha senhora e meu senhor, diminui um dia de pena. Então, o vagabundo, criminoso, covarde, que matou, que era para ter 40 anos, que já estava com 8, né, cumprindo 40%, ele vai para 6. Então, ele fica 6 anos. E aí, qual que é o recado que nós mandamos para a sociedade? O indivíduo mata agora uma mulher se condenado. Eu estou considerando que ele foi condenado com trânsito em julgado. Né? Porque senão ele é vítima do sistema também, né? É réu primário, bons antecedentes, não tem sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, ele vai ficar 6 anos. Qual que é o recado que nós mandamos para a sociedade quando um vagabundo como esse mata a esposa e aí, 6 anos depois, ele está na rua? Sabe como é que funciona nos Estados Unidos, no Texas, onde eu estive? No Texas, tem a prisão perpétua, ou seja, por tempo indeterminado. E depois de 30 anos, depois de 30 anos que o vagabundo está lá, ele pode pedir que seja dada liberdade para ele, mas o juiz vai analisar o contexto daí. Então, depois de 30 anos de cadeia, não dos 6, dos 30 anos o juiz vai ver se efetivamente ele tem condições de se adequar à vida em sociedade. E o criminoso que cumpre aqui os 6 anos, ele volta a matar. Ele volta a lesionar, ele volta a ameaçar, e isso é inaceitável. A dica para quem está em casa, doutor, para a mulher, para minha senhora que está assistindo, a gente passou por uma situação, é não deixar chegar a esse nível de jeito nenhum, né, doutor? Sem dúvida alguma, e pedir auxílio, porque muitas vezes ela é tão vítima do contexto, não tem condições econômicas, depende daquela casa para morar, vai sair da casa, vai para onde? Né? Então nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma estrutura policial muito boa, nós temos uma delegacia da mulher que funciona. E lembre que aquela pequena lesão que você está sofrendo agora pode e vai aumentar. Começa com a lesão leve, grave, gravíssima e vai crescendo, vai ascendendo. Então, se você mora perto de uma mulher que está sofrendo algum tipo de ameaça, de lesão corporal, denuncie. É sua obrigação, porque quando essa mulher perde a vida, todo mundo faz alvoroço. Sim. Coitada, isso, aquilo. E o vizinho que sabia e não disse nada. Sabia e não faz nada. O parente, o primo, o tio, né?
tem que agir para salvar essas mulheres, porque 7 mil feminicídios no Brasil, 19 por dia, pessoal, em pleno século XXI, machismo desse jeito, inaceitável, né, Laércio? Verdade. Doutor Tito Barrichello, nosso convidado desta quarta-feira. Doutor, obrigado mais uma vez por estar com tudo. A gente aqui. Estamos sempre à disposição. Abraço, tá? Uma boa semana e bom trabalho também, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Vou tomar aquele cafezinho especial da Band aqui, ó. Esse é bom, esse é isso aí, pessoal. Obrigado. Valeu, doutor Tito Barrichello, com a gente nessa quarta-feira aqui no Boa Tarde Paraná. E a gente continua girando também as informações, ainda falando sobre questão de agressão, mas essa é em um primeiro momento de intolerância religiosa. O suspeito de agredir mulheres muçulmanas foi denunciado pelo Ministério Público. O crime foi flagrado por câmera de segurança lá na região oeste do estado. O homem que agrediu as mulheres muçulmanas foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná. O caso ocorreu no último dia 13 de fevereiro. No entanto, a informação de denúncia do Ministério Público foi divulgada ontem à tarde pelo próprio MP. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Estado do Paraná, o suspeito abordou 2 mulheres. Pouco depois, iniciou as agressões com socos e chutes. Testemunhas relataram que ele também proferiu ofensas e chegou a arrancar o véu islâmico usado por uma das vítimas. Várias pessoas presenciaram a cena. Ele foi identificado e preso em flagrante pela polícia. Segundo a própria Polícia Civil, ele já teria um histórico de agressões contra muçulmanos e registros de tumulto em uma mesquita da cidade. Na denúncia, o Ministério Público aponta ao menos 3 crimes: discriminação racial, injúria e lesão corporal. Somadas as penas, podem chegar a 22 anos de prisão em regime fechado, em caso de condenação. Foz do Iguaçu concentra uma das maiores comunidades muçulmanas do Brasil, com mais de 20 mil integrantes, sendo a segunda maior do país, atrás apenas da capital paulista. A defesa do denunciado não se pronunciou até o momento. E teve também grave acidente que deixou pai e filha encarcerados em uma caminhonete. O veículo bateu contra um ônibus com dezenas de trabalhadores que também ficaram feridos. O Maurício chega com a informação desse caso lá da região sudoeste do estado. Maurício, uma pancada muito forte, a caminhonete ficou completamente destruída. Isso mesmo, Laércio. Além do pai e da filha encarcerados nessa caminhonete, no ônibus pelo menos 25 pessoas feridas, Laércio. Um grave acidente lá em Pato Branco, região sudoeste do Paraná, ontem, Laércio, nesta terça-feira, então, lá em Pato Branco, na PR 493. Esse acidente envolveu, então, uma L200 Triton, esse ônibus que transportava trabalhadores, e de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual, Laércio, a colisão, ela foi frontal. O trecho da rodovia precisou ser interditado para o atendimento às vítimas, e aí foi levantado quem estava em cada veículo. Na caminhonete, 2 pessoas. Uma jovem que seguia para a escola, ela sofreu fraturas nos membros inferiores e foi socorrida com dores fortes, Laércio, enquanto o condutor ficou preso às ferragens por mais de 40 minutos. Depois, ele foi retirado consciente, orientado, mas também com ferimentos graves. Então, o pai e essa jovem encaminhados ao hospital para atendimento especializado. Já no ônibus, Laércio, que transportava aproximadamente 35 trabalhadores, 25 passageiros tiveram de ferimentos leves a ferimentos moderados. Todos os ocupantes, eles conseguiram sair do veículo por conta própria antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Então, a colisão que resultou, em danos bem significativos ali na parte direita do ônibus e também na parte frontal da caminhonete. A gente está vendo as imagens da frente dessa caminhonete completamente destruída, mas as causas do acidente que agora serão investigadas. Se essa caminhonete teria invadido a preferencial ou não, Laércio. Mas esse pai e essa filha com ferimentos mais graves e esses 25 trabalhadores com apenas ferimentos leves. Pancada, hein? Que pancada lá na região sudoeste do estado do Paraná. Caminhonete completamente destruída. Destruída mesmo. Bastante trabalho pro pessoal do socorro ali devido a, primeiro, pai e filha que estavam nessa caminhonete. Segundo, pelas várias pessoas que estavam no coletivo e também
ficaram feridas na 493. E uma árvore de grande porte caiu, destruiu um poste, várias empresas sem energia elétrica. Logo no início da manhã, uma equipe da Defesa Civil Municipal fazia o corte dos galhos, principalmente para liberar a fiação que veio abaixo. A árvore de grande porte caiu durante as chuvas em Londrina, entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira. 3 postes ficaram destruídos. O Edmilson foi um dos empresários afetados pela falta de energia. Agora vamos depender desse pessoal para vir aí arrumar essa energia para a gente, né? Porque o quarteirão todo ficou sem energia e nós necessitamos disso. Eu tenho uma oficina mecânica de injeção eletrônica, mas é poder de energia. Sem energia ninguém faz nada. Foi necessário bloquear um trecho da rua Dolores Peralta, na quadra entre as ruas Cassiterita e Ametista, o que fez com que o trânsito na região ficasse caótico, já que não havia rotas alternativas para acessar a BR-369. Com isso, muitos veículos entraram na contramão pela Rua Grafita, o que aumentou o risco de acidentes. Restou a dor de cabeça. Tem alguns que compreendem, mas tem uns que é complicado. A gente, sei lá, vamos ver como é que a gente vai fazer aí. Se não conseguir alguma coisa meio urgente, eu vou ter que ir atrás de algum parceiro aí para ajudar a gente. Por enquanto, prejuízo. Por enquanto, prejuízo. Vento forte, chuva, árvore que acabou caindo por lá também. O Maurício traz informações de uma outra situação, essa de uma câmera de segurança que flagrou um acidente envolvendo uma motocicleta. Mais uma colisão envolvendo moto e o flagrante da câmera de monitoramento, né, Maurício? Isso mesmo, Laércio. Nessa situação, 2 mulheres feridas lá em Francisco Beltrão. Nós falamos também do sudoeste do Paraná e essa câmera flagrando, então, o exato momento da batida entre essa moto e o carro. Olha lá, Laércio. É evidentemente, né, batida em cruzamento não tem segredo, é sempre alguém desatento, furando o preferencial e nesse caso essas 2 mulheres ficando feridas ao atingirem em cheio esse carro que cruzava ali as ruas no bairro São Cristóvão, lá em Francisco Beltrão. Essas 2 mulheres, elas foram atendidas no local, as equipes de socorro elas foram prontamente acionadas até o endereço e uma dessas vítimas precisando de encaminhamento ao Hospital Regional lá de Francisco Beltrão. O estado de saúde das 2 ainda não foi atualizado, mas a informação é que apenas uma delas precisou de encaminhamento ao hospital. Mas olha a pancada, Lércio, flagrada por essa câmera de monitoramento. A princípio, nada grave com essas 2 vítimas. Amém, né? Que pancada, hein? Situação registrada lá na região sudoeste do estado do Paraná também. Ela foi para o capacete. Um dos alertas sempre das autoridades especialistas que falam de trânsito e sempre conversam com a nossa equipe, inclusive, é a questão dos motociclistas, da atenção de modo geral, mas de como afivelar o capacete. Porque é muito perigoso. Nesse caso, ninguém ficou com ferimentos mais graves, mas o capacete rolou, foi para lá do outro lado da rua. Isso claramente mostra que estava solto na cabeça, né? Estava solto. Quando você vai passar lá pelo teste do Detran, fazer a carteira, enfim, a primeira orientação é essa. O pessoal confere bem isso, inclusive. Só que no dia a dia, a gente sabe que é aquele desleixo. Da mesma forma que o cinto de segurança não é usado, que a cadeirinha não é colocada para criança, também o capacete não é bem afivelado. É colocado de qualquer maneira. E aí, na hora de uma colisão, uma pancada forte da cabeça contra o asfalto, contra o veículo, enfim, de qualquer forma, pode ser muito grave. Talvez uma situação de fratura, ralou, cortou, tá bom. Mas a vida, ela tá em risco também com uma pancada muito forte na cabeça. Traumatismo craniano é o que mais a gente mostra quando se fala em acidente envolvendo motociclista. Fraturas e traumatismo craniano. Na situação aí o capacete rolou lá pro outro lado da rua, né? Olha lá, vai rolandinho lá pro outro lado da rua. Tem que cuidar, atenção você motociclista, primeiro sempre a atenção e a atenção tem que ser redobrada, né, Maurício? Isso mesmo, Laércio. Nessa câmera de segurança que a gente vê, é possível ver, né, Laércio, as 2 placas ali de pare, um de cada lado da rua, né? Então, nesse caso, o carro, né, esse automóvel que teria acabado furando a preferencial, eu fiquei em dúvida se aquela placa lá na parte de cima, na esquerda, né, da câmera, era uma placa de pare, mas a gente consegue saber isso pela placa
placa aqui do lado direito, né, Laércio? Então, aquela rua onde as motociclistas, né, as ocupantes dessa moto estavam, era a via preferencial e, infelizmente, mais um acidente causado por conta de desatenção no trânsito, Laércio. Tá certo. Obrigado, Maurício, pelas informações, girando também nosso estado aqui no Boa Tarde Paraná. Quero trazer agora um caso que ele chega a ser meio que inacreditável. Um bebê flagrado sozinho no meio da rua e quase que essa criança ela é atropelada. Dá uma olhada nessa imagem, gente. Olha o tamanho da criancinha no meio da rua, gente. Situação registrada em Ponta Grossa, aí nos Campos Gerais. Um motorista que registrou o momento em que encontrou esse bebê caminhando sozinho na via sem nenhum responsável. O condutor, inclusive, disse que precisou segurar o carro ali para não atingir a criança. E aí o que chama mais atenção nesse caso é que moradores ali do Jardim Maracanã contaram não ser a primeira vez que isso acontece. Os vizinhos relataram já ter visto o bebê andando sozinho outras vezes por essa mesma região. Caso investigado, mas perigoso, né, gente? É muito pequenininho. Um menininho aí que foi localizado no meio da rua e muito pequenininho ali, sozinho, gente, sozinho. Ah, mora na região, é calmo, é tranquilo, gente, a criança não tem noção do perigo. Ah, ela vai daqui, não tem como garantir. Não tem como garantir. E aí no meio da rua, gente, sem qualquer responsável, isso se torna uma mega irresponsabilidade. O caso foi repassado, inclusive, para o Conselho Tutelar lá na região dos Campos Gerais e é investigado também a partir de agora. O Conselho Tutelar parece estar acompanhando esse caso registrado em Ponta Grossa. Teve ciclista que morreu em acidente na BR-369. A vítima recebeu manobras de reanimação, fizeram de tudo, só que infelizmente ela não resistiu. Os vídeos mostram a vítima ainda no chão, recebendo os primeiros socorros. Chovia no momento do acidente e ainda estava escuro. Era por volta das 5h30 da manhã de quarta-feira. Na sequência, o SAMU chegou para dar apoio médico, já que o quadro clínico da vítima era considerado grave. A bicicleta ficou com o aro traseiro entortado. Já a picape teve o para-choque dianteiro e o para-brisa totalmente destruídos. A batida aconteceu entre a BR-369 e a alça de acesso à PR-862, o contorno norte de Ibiporã. O motorista que se envolveu no acidente saiu de Rolândia e estava a caminho do trabalho na cidade de Uraí. Então, eu dei a seta para virar aqui pro contorno norte aqui e de repente estava chuviscando. Em torno de 5h30 da manhã, ele cruzou na minha frente da bicicleta, não deu tempo nem de fazer nada, nem de... Nada. Infelizmente, nossa, judiação, né? Tava muito escuro, René? Tava clareando no dia, né, já. Mas tava chovendo, né? Depois de um trabalho de reanimação que durou aproximadamente 1 hora, José Joaquim Narciso, de 59 anos, não resistiu e morreu dentro da ambulância do SIAT. Ele tinha um ferimento aí importante em região de escápula, né, um lacerante, perfurante e provavelmente também é uma fratura em cervical. Felizmente aí nós chegamos no local, ainda havia pouco de sinal de vida, foi chamado aí a guarnição do médico do SAMU. O médico aí realizou todos os procedimentos necessários, tentou fazer a massagem, o RCP, né, ressuscitação cardiovascular dessa vítima, mas infelizmente ele não resistiu e entrou em óbito dentro da ambulância. Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná guinchou a picape. O corpo da vítima foi levado pelo SIAT até a sede da Polícia Científica para os trabalhos de perícia e necropsia. Todas as circunstâncias do acidente serão investigadas. Triste, né? Triste, fizeram de tudo. Rapidamente o socorro se deslocou, rapidamente o socorro deu atendimento a essa ocorrência, só que a vítima acabou não resistindo. Um cruzamento aqui em Curitiba preocupa motoristas, preocupa autoridades, até tem ali a sinalização, só que é palco de inúmeros acidentes. Ontem, 2 foram registrados no mesmo local em menos de 1 hora, Maurício. A gente já falou desse cruzamento aqui, melhorias foram feitas, mas parece que não tem resolvido os acidentes.
Inúmeras e inúmeras vezes, Laércio, a gente já falou desse cruzamento aqui no programa e mais uma vez sendo palco de 2 acidentes em menos de 1 hora. É inexplicável, né, praticamente, o que acontece, porque como você falou, existe a sinalização, não é como se o local fosse mal sinalizado, né, Laércio? Mas esse cruzamento na SIC é um transtorno para as autoridades, para os motoristas, para quem mora, trabalha na região, lá na cidade industrial de Curitiba, na Eduardo Esprada com a Juscelino Kubitschek de Oliveira, né, Laércio? Então, ontem, né, fim da manhã de terça-feira, 2 acidentes sendo registrados em menos de 1 hora. Esse primeiro atendimento foi realizado pelo BPTran após uma colisão entre um carro e uma bicicleta. Esse ciclista, ele ficou ferido, foi encaminhado para o hospital e aí, quando as equipes finalizavam essa ocorrência, um novo acidente foi registrado no mesmo ponto, Laércio. Essa segunda batida envolvendo também um carro, mas dessa vez com uma caminhonete. Um homem que estava em um dos veículos sofreu ferimentos leves, mas recusou encaminhamento ao hospital. Então, mais uma vez, esse cruzamento, né, da Eduardo Esprada com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira sendo palco de acidente e dessa vez 2 acidentes em menos de 1 hora. O sargento Gulim, do BPTran, esteve no local atendendo as ocorrências e deu mais detalhes sobre o que acontece nesse cruzamento. Em primeiro momento, eu estava dando atendimento aí em um acidente com um veículo e uma bicicleta, onde o ciclista foi encaminhado aí a cuidados médicos ao Hospital HT. Momentos em que eu concluía esse primeiro acidente, acabou acontecendo um outro sinistro aqui, envolvendo uma caminhonete e um veículo no mesmo cruzamento onde eu dava atendimento. Sargento, um cruzamento que inclusive está bem sinalizado. Talvez falta um pouco de atenção por parte do motorista, né? Positivo. O cruzamento ele tem bastante sinalizações, mas é um cruzamento de trânsito intenso, onde o BPTran solicita aí os condutores que tenham o maior cuidado para que não venham se envolver em sinistros. A pressa, a desatenção, está sinalizado, existe sinalização, claro que o caso é analisado ali se está tudo de acordo ou não, mas o motorista tem que prestar atenção, tem que redobrar a atenção. Ontem poxa, aqui, atravessando a rua para ir até a lotérica, aqui na frente da TV Bandeirantes, cara, o cara não me passou o sinal vermelho ali, batidão? Desceu a rua aqui da frente da Band assim, ó, literalmente assim. Uma mão no volante e outra no celular. Tava vermelho, filho. Levou buzinada, confusão ali, mas por sorte quem vinha no sentido contrário acabou segurando, evitou a batida porque iria bater de frente com o carro e no outro sentido ali, para quem acessa e vai sentido a Cruz do Pilarzinho, não estava vindo ninguém. E quem vinha no sentido contrário percebeu. Mas o motorista, ele passou o sinal vermelho batidaço, aqui na descida da frente da Band, com uma mão no volante e a outra no celular. Não sei se estava vendo o videozinho aí na rede social, mas estava totalmente desatento. E um homem é preso ao ser flagrado tentando furtar baterias de caminhões em uma empresa. Ele até fugiu, né? Foi para uma área de mata, mas foi encontrado escondido dentro de um rio. Na tela. Para localizar e prender este suspeito de furto, a polícia da cidade de Cascavel utilizou um drone com tecnologia termal para identificar o paradeiro dele. Tudo começou quando os policiais foram acionados para atendimento de uma ocorrência em uma empresa na rua Jacarezinho, região norte de Cascavel. A informação seria de um segurança que teria disparado 2 vezes contra um homem que estaria utilizando uma faca. Logo, os policiais militares montaram um cerco na região para primeiro entender toda a situação. Depois de entender que se tratava de um furto, os policiais prosseguiram fazendo buscas, recebendo informações de que um homem teria se escondido em uma área de mata nas proximidades da empresa. Os policiais fizeram buscas, no entanto, não encontraram este suspeito. Mas com a utilização do drone com tecnologia termal, os policiais encontraram um ponto suspeito escondido próximo à mata, também perto de um rio. Foi aí que os policiais encontraram um homem deitado em uma manilha de escoamento de água de um rio. Ele estava deitado, a tentativa era de se esconder, mas ele foi preso e conduzido para a delegacia. A polícia disse que com ele foi encontrado uma bateria de caminhão, além de fios de conexão. Assim, o homem foi preso.
conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Cascavel para prestar o seu depoimento. A polícia não disse quem é este homem ou se ele é investigado por outros crimes, mas chamou a atenção esse uso de tecnologia por parte da Polícia Militar da cidade de Cascavel para localizar e prender a bandidagem. E uma câmera flagrou um assalto em um comércio durante a tarde de ontem em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. A dupla, ela entra no local em plena luz do dia, tranquilos, despreocupados, fazem menção de estar armados. Após o crime, eles fogem, levam aparelhos celulares e até o momento não foram localizados. A polícia pede auxílio, pede ajuda. Se você conhece, reconhece, tem qualquer tipo de informação de quem são os dois, 197, Polícia Civil lá de São José dos Pinhais, é que está investigando esse caso. Se passa no primeiro momento por clientes, mas na sequência teriam cometido esse assalto, levando celulares desse estabelecimento lá de São José dos Pinhais. Aí já a fuga, né? Momento em que deixam o local, saem correndo. Agradecer sua audiência, agradecer sua participação através das nossas redes sociais. Amanhã tem mais, amanhã estou de volta a partir das 10 para 1, encontro marcado, 12h50 aqui na tela da Band. 5h30 tem Brasil Urgente com o Val Santos e a gente se encontra. Fé em Deus, pensamento positivo e vamos que vamos. Tchau, tchau, até amanhã! Há 35 anos, a J. Carneiro Móveis transforma casas em verdadeiros lares. Cada projeto é desenvolvido com carinho e precisão. Móveis planejados 100% em MDF com acabamento impecável para cozinhas, salas, quartos e todos os ambientes. Entrega e montagem própria com a agilidade que você merece. J. Carneiro Móveis, há 35 anos realizando sonhos e entregando o móvel perfeito para o seu lar. Estamos em 4 endereços: Pinheirinho, Novo Mundo, Campo Comprido e Fazenda, Rio Grande.